Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live no Instagram da Escola da Advocacia Geral da União. Hoje nós iremos receber o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Vamos falar sobre os novos paradigmas de acesso à justiça. Dr. Paulo Lucon vai entrar pelo Instagram do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Agradecemos a todos aí que estão entrando para acompanhar a live. Marco Aurélio Peixoto, Daniel Marques. Agradecemos aí a participação. Vamos aguardar aqui o professor Paulo Lucon. Ana Lemos. Agradecemos aí todos que estão entrando para acompanhar a nossa live. Pronto. Professor Olá, Lucon, tudo como bem? vai? Tudo bem? Tudo bem. Tá bem assim a imagem ou quer? Não, tá bom, tá bom. Tá bom desse Isso, jeito? assim, Então tá bom. tá ótimo, Maravilha. tá ótimo. Então Também tô ótimo. acertando aqui. Uma honra para nós estar recebendo hoje o professor Lucon, professor tão admirado por todos nós, um grande parceiro da Escola da Advocacia Geral da União. Temos aí um acordo de cooperação com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que já está sendo renovado, né, professor Lucon? Está Já sendo temos o acordo renovado por faz mais 2 alguns anos. anos. É sempre uma alegria poder colaborar com a Escola da AGU. Sou professor lá no curso de pós-graduação da AGU. E muito feliz em poder Sim, colaborar com a AGU, com a PGFN, né? Então é sempre importante fazer esse intercâmbio com a advocacia pública, que tem uma grande importância no país, não é? Então a Rita, que integra também a diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é com muita alegria poder participar dessas discussões que despertam grande interesse em todos os alunos, em todos os estudiosos do processo. Mas hoje temos um sim. tema bem interessante, né? Que é o acesso, os novos paradigmas de acesso à justiça. Isso. Eu sei que o professor Lucon dispensa apresentações, mas vamos aqui seguir o protocolo, viu, professor? Tá Fazer bom? aqui a sua apresentação. Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon é livre docente, doutor, mestre pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a USP, instituição na qual ele também se graduou. Ele se especializou em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Milão. É professor associado nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. É o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Membro da Associação Internacional de Direito Processual. Membro da Associação Italiana de Estudiosos de Processo Civil. Tivemos oportunidade também de fazer cursos na Itália, né, professor? Em parceria, a Escola da Advocacia Geral da União e Instituto Brasileiro de Direito Processual. Na Tendo a Corte de honra Cassação, né? Isso, tendo a honra de coordenar com o professor Paulo Lucon, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que sempre traz aí muita qualificação para os eventos realizados pela escola. O professor Lucon também é presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Ítalo-Brasileira, a Camital. É conselheiro da Comissão de Ética da Presidência da República.
é conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, instituição da qual também foi vice-presidente. Ele integrou a comissão especial da Câmara dos Deputados para a elaboração do Código de Processo Civil de 2015. Foi juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de 2004 a 2011, tendo sido outorgado o colar de mérito eleitoral paulista pelo TRE de São Paulo. O professor Lucon é autor de diversos livros, inúmeros estudos publicados em revistas e livros especializados nacionais e estrangeiros, membro de conselho editorial de publicações na área jurídica. Eu vou destacar aqui 3 livros, porque realmente, se a gente for falar todos, a gente ocupa aí todo o espaço da live, mas eu gostaria de destacar esse livro, Relação entre Demandas. Nós vamos falar um pouco dele hoje, que é a tese de livre docência do professor Paulo Lucon. Eu gostaria de destacar 2 coletâneas importantes que o professor Lucon coordenou, Direito, Processo e Tecnologia, publicado pela editora RT, que é coordenado pelo professor Paulo Lucon, juntamente com o Eric Navarro e com o Francisco Mesquita Laux e o Giovanni Santos Ravaiani. Esse livro, eu não estou com ele aqui, está na AGU. Esse negócio de online, fiquei com alguns livros lá. É esse aqui, olha. Ótimo. E Inteligência Artificial, Direito Processual, os impactos da virada tecnológica no direito processual. Esse aqui está aqui em casa, ó. Maravilhoso, com realmente artigos excelentes sobre esses novos temas do direito processual civil. Esse foi organizado em parceria também com o professor Eric Navarro e com o querido Jeremy Nunes, que também está realizando um baita congresso online sobre processo e tecnologia. E queria agradecer, professor Lucon, por ter aceitado o nosso convite. O professor Lucon, que hoje eu nem consegui falar com ele, porque ele saía de uma audiência e entrava em outra. Hoje o dia foi um pouco atribulado, a tecnologia nos favorece, mas também dá muito trabalho, né, Rita? Nós sabemos da sua agenda aí super concorrida, queremos agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, por participar de tantos eventos aqui conosco. E nosso tema realmente é um tema super especial, é um tema que vem seguindo aí um ciclo de lives que nós estamos realizando, trazendo aí as novas tendências do processo civil brasileiro. Hoje nós vamos falar, então, sobre os novos paradigmas de acesso à justiça. Recebemos aí o pedido de alguns colegas para realizar uma live sobre esse tema, e ninguém melhor que o professor Lucon, um grande professor que sempre esteve à frente aí do processo civil contemporâneo, para falar sobre esses novos paradigmas. Então, eu começo, professor Lucon, comentando a respeito da célebre obra Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti e do Brian Garth, que eles dividiram o acesso à justiça em 3 ondas principais. A primeira onda diz respeito à assistência judiciária aos pobres, relacionada ao obstáculo econômico do acesso à justiça, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam a insuficiência de recursos foi inserida na nossa Constituição Federal. A segunda onda refere-se à representação dos interesses difusos em juízo, os direitos transindividuais relacionados à vida, ao meio ambiente, ao consumidor, ao idoso, à criança, ao adolescente, enfim, à dignidade da pessoa humana, conhecida como acesso coletivo à justiça. Depois, a terceira onda, que foi denominada de o enfoque do acesso à justiça na concepção mais ampla, instituindo técnicas processuais mais adequadas. Nós fizemos algumas lives já a respeito dessa temática, né, do modelo procedimental mais adequado, a flexibilização procedimental. E desde a resolução CNJ número 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, começou a se conceber a 4ª onda de acesso à justiça, que seria compreendida pelo tratamento adequado dos conflitos. Seria a justiça multiportas, meios alternativos ou adequados de resolução de conflitos, especialmente os métodos autocompositivos. E a 5ª onda que vem sendo propagada são as ODRs, Online Dispute Resolution,
os meios online aí de resolução de conflitos realizados em plataformas digitais. Então, gostaria que o professor falasse sobre essas 5 ondas aí do acesso à justiça, especialmente essas últimas ondas que estabelecem realmente novos paradigmas de acesso à justiça. Bom, primeiro o tema é acesso à justiça, é um tema que ao mesmo tempo é clássico e ao mesmo tempo merece ser sempre revisitado, né? Quando a gente fala dessa obra aqui, que é o Acesso à Justiça, que a Rita falou, do Mauro Capelletti e do Brian Garfield, a gente precisa também situar um pouco no contexto e na importância da obra de Capelletti. Capelletti foi professor da Universidade de Firenze, e lá o grande expoente da Universidade de Firenze, sem dúvida nenhuma, é Piero Calamandrei. Foi Piero Calamandrei que tem os seus livros todos reunidos nas obras jurídicas, nas Opere Giuridiche, que são 9 volumes, e esses livros, inclusive, aqui já dizendo para o grande público, graças a um trabalho da Universidade de Roma, esses livros estão disponibilizados hoje na internet, não é? Então, com acesso a todos, quer dizer, a gente pode ter acesso a todos os livros de Mauro Capelletti, de Piero Calamandrei. Então, Piero Calamandrei, que foi professor de Capelletti, não é? Então, de uma fase inicial, uma fase chamada autonomista do processo, de destacar o processo do direito material, nós chegamos a uma outra fase, que foi uma fase voltada para a definição dos conceitos, e a partir daí nós temos essa nova fase metodológica, que foi a do acesso à justiça, que é repensar quais são os escopos do processo, que começaram a ser estudados por Capelletti no final da década de 50, então ele jovem, e manteve uma grande amizade com alguns professores aqui do Brasil, como, por exemplo, os saudosos professores José Carlos Barbosa Moreira e o professor também Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que também foi meu amigo, grande amigo, e um professor de primeira linha, de primeira grandeza, não é? Então, esta obra de Capelletti apontava os pontos de estrangulamento no acesso à justiça, porque a justiça, Rita, era algo muito hermético e fechado, também em outros países. Aqui no Brasil, isso se refletia muito, em especial, não é? Antes da Constituição Federal de 88. Eu me lembro, estudei antes da Constituição de 88 e me formei depois dela. E eu me lembro que o judiciário era algo muito fechado, muito difícil de ingressar, não é? Então, esse movimento de acesso à justiça começa a ingressar aqui no Brasil na década de 80, e aí é preciso lembrar do importante congresso que aconteceu lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que se chamou Participação em Processo, e que redundou na elaboração da Lei de Pequenas Causas, com a participação do professor Kazuo Watanabe, professor Dinamar, professora Ada, né, e também com professores italianos. Eu me lembro do professor Vigoriti, de Firenze, que foi também aluno de Mauro Capelletti, participando desse congresso, onde se introduzia pela primeira vez, não é, um sistema de pequenas causas, o que não havia no Brasil, e essa mudança de paradigma foi muito importante. Essa foi a lei que foi, digamos, o germe daquilo que viria a ser os juizados especiais, cíveis e criminais, e aí estou falando de 1995, portanto, quase uma década depois, e depois, um pouquinho mais tarde, aí, nos juizados especiais federais, não é? Então, houve esse movimento importante de acesso, uma verdadeira explosão de direitos que aconteceu pós-Constituição de 88, com essas promessas que demoraram a ser efetivadas na Constituição Federal de 88, mas que representaram o primeiro passo para se pensar na assistência judiciária e nessa forma de tratamento. Hoje nós vivemos um paradoxo, que é realmente uma busca muito grande da população pelo judiciário,
e isso acaba gerando um congestionamento, e existem já medidas de se pensar em como criar outros mecanismos e métodos para a solução das controvérsias. Não é? Então, quando Capelletti pensou em assistência judiciária, ele estava concebendo assistência judiciária integral, e aí o Estado intervindo. Hoje a gente já começa a pensar em outras formas, em outros métodos adequados de solução de conflito, de controvérsias, que passam ou pelo Estado, todo pelo Estado, e aí eu me refiro, evidentemente, a esses juizados especiais, ou em parcela do Estado, quando o Estado cria, por exemplo, Rita, um ambiente regulado, né? Regular a regulação. Então, eu posso citar aqui a plataforma do consumidor.gov, que é uma plataforma de solução das controvérsias extrajudicial, onde é permitida a participação de advogado, mas que cria um ambiente, digamos assim, de regulação para a solução das controvérsias. É aquilo que o professor Juliano Maranhão, que é professor de filosofia lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que ministrou a aula de pós-graduação comigo, foi a minha ideia aí de criar, na verdade, esse livro aqui, Direito, Processo e Tecnologia, Rita, por curiosidade, foi uma matéria que eu criei no pós-graduação com esse nome, a partir de uma provocação de dois alunos, do Giovanni Ravagnani e do Francisco Lô, de se criar uma matéria de tecnologia, mas eu gosto de me colocar em uma situação de desafio, mas, ao mesmo tempo, achei que era importante também o aprender, e era importante a gente colocar aquilo que é muito importante hoje no direito, que é a interdisciplinariedade. E aqui nós procuramos, ao conversar com o Juliano fala de autorregulação regulada, não é? Interessante essa expressão. Ele falou, bom, vamos montar essa matéria, então, com outro professor também de Direito Civil. Eu falei, bom, então eu acho que essa matéria tem que se chamar Direito, Processo e Tecnologia. Chamamos o professor Otávio Rodrigues, do Departamento de Direito Civil, e fizemos essa matéria. Tivemos a participação de vários professores, inclusive o ministro Vilas Boas Cueva, que faz a apresentação desse livro, esteve presente, tivemos outros professores presentes, e foi muito interessante, inclusive um professor de Salamanca para falar sobre, imagine, os aspectos jurídicos do drone. Nós tivemos uma aula muito interessante, onde ele pôde mostrar profundidade num tema que aparentemente a gente acha que não tem repercussões jurídicas, e na Europa já há uma preocupação em torno, veja, da regulação da utilização do drone. Aí nós estamos falando de provas e tudo, de utilização para contratos, não é? Contratos até de transporte. Então, temos aqui uma verdadeira revolução tecnológica que não se pensava em ter no momento da concepção do livro Acesso à Justiça. Não é? Então, o primeiro aspecto que eu diria é que essa assistência judiciária integral constante do livro de Capelletti, de Garf, partir do pressuposto da intervenção estatal, e a partir daí nós já estamos caminhando para outros caminhos, e aí pelos métodos adequados de solução das controvérsias, por uma primeira vertente, então, regulada, então seria aquilo que, com essa feliz expressão de Juliano Maranhão, autorregulação regulada, e também plataformas online de resolução das controvérsias, e plataformas em que nós temos uma autorregulação, ainda que tímida, mas já existe. Por exemplo, quando pensamos em empresas como Mercado Livre, como pensamos em Uber, né? Quer dizer, existe um sistema de regulação. Então, como tendência, eu acho que o Estado acabará por criando regras gerais de autorregulação, regulando a autorregulação, e a partir daí a gente ter várias portas, não é? E aí o sistema multiportas de resolução das controvérsias. Então,
você que é da PGFN e é da AGU também, da escola, e está fazendo um trabalho incrível, quer dizer, a gente vai ter que chegar num determinado momento e pensar, puxa vida, como é que eu posso criar um ambiente saudável, salutar, que resolva as controvérsias nas quais a União esteja inserida. Então, vejo que aí você está pensando em perspectiva, e aí eu estou falando, evidentemente, de legiferenda ou de regulação, né? Porque isso daí não depende de uma lei complementar, como o Código de Processo Civil, mas depende, sim, de um sistema regulado, com observância de certas garantias mínimas de participação e de observância do contraditório, de paridade de armas, para que consiga-se, por exemplo, tirar uma série de conflitos, e esse movimento já se sentiu na AGU, com um movimento que já tem alguns anos, e que foi até objeto de debate naquele curso em Roma, né, Rita, em que foi destacada a importância dos métodos consensuais de solução de controvérsias. E aqui nós já começamos a partir para uma importante vertente, que seria já pensar assim, mais para frente num sistema virtuoso de resolução das controvérsias com o poder público, e não só com o poder público. Então, eu poderia pensar nisso também em regulação nas agências reguladoras, que têm as suas matérias bem específicas e que merecem, evidentemente, ter um método adequado de solução de controvérsias sem que isso chegue ao judiciário. Então, eu acho que haverá isso, e como haverá também um método de regulação fora do judiciário, dentro das empresas, porque também as empresas terão interesse nos seus produtos, que os seus produtos não deem problema, que os seus serviços, quando existam reclamações, sejam elas bem encaminhadas e bem solucionadas. Então, eu acho que esse é um movimento, eu diria que, parodiando a expressão de Capelletti, seria uma assistência jurídica integral, mas não estatal, não necessariamente estatal, mas pode ser, digamos, um trinômio estatal, parcialmente estatal, com essa autorregulação regulada, e não estatal. Então, esse eu acho que seria muito interessante nesta vertente de se pensar nesta primeira onda dita por Capelletti. Mas vamos avançar nas outras, mas eu acho que isso daqui já dá um pano muito interessante. Depois eu posso falar da questão dos interesses difusos, que aí também eu vou mostrar, eu posso falar aqui do progresso em termos de tutela coletiva que o Código de Processo Civil fez. Eu vou trazer aqui algumas... Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar daquela questão do interesse processual, né, Rita? Eu vou aproveitar e falar que realmente os meios adequados de resolução de conflitos hoje é um grande eixo temático da Escola da Advocacia Geral da União. Vou até anunciar aqui para os nossos participantes da live que no mês de setembro, os dias 8, 15, 22 e 29, nós estaremos realizando um ciclo de palestras só com mulheres, em que nós vamos estudar os meios adequados de resolução de conflitos, negociação, mediação, conciliação e arbitragem com a administração pública. Teremos a participação da nossa coordenadora nacional da Câmara de Conciliação da Administração Pública Federal, teremos a participação da nossa coordenadora nacional das centrais de negociação, da AGU, teremos a participação da nossa coordenadora do núcleo especializado em arbitragem, da AGU. Será um grande evento. E, professor Lucon, é tão boa a sua exposição que eu estava aqui até absorvendo tudo que o senhor estava falando. Eu fiz aqui uma pesquisa bem rápida no site do Conselho Nacional de Justiça para observar, né, como foi realmente crescente a judicialização no Brasil, e, especialmente após a promulgação da nossa Constituição Federal de 88. De acordo com o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, que consta lá no site do CNJ, enquanto em 1990 o Judiciário recebia 3,6 milhões de processos, na década do ano 2000 esse volume ultrapassou o patamar de 20 milhões de ações. E de acordo com o relatório Justiça em Números do CNJ publicado em 2019,
o estoque de processos pendentes no final do ano de 2018, em todos os órgãos do Poder Judiciário, foi de mais de 78 milhões de ações judiciais. Então, realmente, a judicialização no Brasil é algo exponencial, né? E, em contrapartida, está crescendo, né, o volume também de medidas, de soluções consensuais, né? Em 2018, 4,4 milhões de sentenças, houve, né, 4,4 milhões de sentenças homologatórias de acordos proferida pela Justiça. Então, está aumentando o número também de soluções consensuais, tanto na fase pré-processual, como na fase processual. Essa extraordinária quantidade de processos que transitam na justiça brasileira, nós sabemos que decorre de diversas causas. O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe um importante avanço nesse incentivo aos meios consensuais. O próprio 334 trouxe lá a consagração da tentativa de conciliação prévia, prevendo a designação da audiência de conciliação ou mediação entre as partes litigantes, que houve tanta discussão aí na doutrina a respeito se nós temos capacidade, né, de executar essa norma do Código de Processo Civil, se realmente temos condições de ter no Brasil essa obrigatoriedade da tentativa de conciliação. Então, eu queria saber a opinião do professor sobre esse novo paradigma aí de acesso à justiça, né? De impor a tentativa de conciliação, como alguns doutrinadores trazem já, de impor a tentativa de conciliação como um requisito de acesso à jurisdição estatal. Ou o senhor acha que deve ser uma mera faculdade em qualquer tempo, em qualquer fase, grau do processo, a possibilidade de mediação e conciliação? Rita, de legislata, né, com o sistema que nós temos, isso ainda não existe, né? Teria que haver uma modificação legislativa para impor a tentativa de solução extrajudicial como um requisito de admissibilidade da ação ou como uma condição da ação ligada ao interesse processual, mais precisamente à necessidade, né, para utilizar a linguagem de Enrico Túlio Liebmann. Então, eu acho que no atual panorama não há essa imposição. Como tendência, eu diria que é provável que isso venha a ocorrer no Brasil, dada esse tremendo interesse das novas gerações nos métodos adequados de solução de controvérsias e de uma vontade política, eu diria, dos órgãos estatais de incentivar os métodos adequados de solução das controvérsias. O CNJ lançará em breve, já está aí, eu participei dessa primeira fase de elaboração de um curso para mediadores judiciais, então um convênio aí do CNJ com a OAB, será um curso online. Então, a gente vê muito interesse sobre isso. Inclusive, eu aqui quero elogiar essa nova geração, principalmente formada pelas mulheres, no interesse dos métodos adequados de solução das controvérsias, com inúmeras professoras que vêm se destacando nesse interesse. Nessa matéria, poderia citar aqui a juíza Valéria Lagrasta, Daniela Gabay, você mesma, né? Então, há um interesse muito grande, fico muito feliz e na gestão do IBDP fiz questão aí de incentivar as mulheres no processo, os processualistas, para criar um espaço importante para as mulheres também participarem ativamente em igualdade de condições em relação aos homens. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que hoje, como voltando ao tema da condição de admissibilidade, acho que não é possível. Na Itália, em alguns litígios, isso existe, Rita, então tem que se tentar a via extrajudicial. Eu acho que caminhamos para isso e eu acredito muito, dada a experiência brasileira, esse tremendo laboratório que é o Brasil,
nós teremos condições de desenvolver, eu acredito, num espaço de tempo curto, essas janelas que eu disse aí de tentativa de desenvolvimento dos métodos adequados de resolução das controvérsias. E pode ser pré-processual, com fomento, aí, com incentivo do próprio Estado, e aí a gente vê aí os Sejuscs aí tentando e evoluindo bastante na conciliação, incentivando a intervenção de advogados que nós temos uma mão de obra maravilhosa no Brasil aqui, que são os advogados que poderão atuar nessa nova frente, que é a mediação e a conciliação. Então, aí eu estou falando de uma conciliação, de uma mediação pré-judicial e pré-processo estatal. Acho também que pode acontecer da intervenção do advogado nessas plataformas de resolução das controvérsias, inclusive o Luciano Tink foi o desbravador ao criar essa consumidor.gov, estabelecer um convênio com a OAB, não impondo a obrigatoriedade da presença do advogado, mas, evidentemente, colocando o advogado como um sujeito importante aí também na consecução e na realização da justiça, e também na criação dessas plataformas online, e também na forma de como se criar um procedimento adequado para a resolução dessas controvérsias extrajudiciais. Então, há nessa linha de frente uma tendência que eu diria aí, digamos assim, eu citei essa nova vertente do acesso à justiça, da assistência judiciária, como uma quarta onda renovatória, e eu diria que uma quinta seria, sem dúvida nenhuma, esse forte caminho para a desjudicialização. Quando eu falo desjudicialização, eu não estou falando só de conciliação e mediação, mas também da fase executiva, de outras fases do processo que normalmente estamos acostumados com a intervenção estatal. Então, nós caminharemos aí para uma desjudicialização. É evidente que eu acho que também o sistema, por exemplo, fazendo uma comparação com o sistema norte-americano, não acho melhor, porque lá o custo do processo, para quem não tem assistência judiciária e também não tem muito dinheiro para custear um processo, é muito cara a justiça norte-americana para a classe média, né, que a gente chama. Né? Então, o sistema brasileiro é muito favorável ao acesso à justiça, e há quem entenda que deveria aumentar os custos para inibir o acesso aos órgãos jurisdicionais estatais. É uma tese defendida por muitos, eu tenho minhas dúvidas, eu preferia que realmente se tentasse aí com outros métodos de solução das controvérsias, aí, com métodos mais simples e até mais baratos, e aí realmente nós teremos uma explosão, aqui falando do tema mesmo, do tema da nossa exposição, que é a explosão do acesso à justiça. E aí entra a tecnologia também, com a possibilidade de elaboração de petições, né? Então, colocando plataformas à disposição, plataformas que procurem resolver os conflitos. E é uma questão muito polêmica, que são essas questões atinentes às chamadas law techs, né? Como é que a gente vai lidar com essa realidade, que é uma realidade que existe e que nós teremos que levar em consideração, seja nos processos em curso, e aí para que se criar uma tecnologia para se fazer frente com critérios matemáticos, critérios lógicos, para fazer frente a esses programas de inteligência artificial que já existem nos tribunais superiores e começam a se desenvolver em outros tribunais da federação, e essa questão também da inteligência artificial também nos métodos alternativos de solução das controvérsias, que também acabam, em certa medida, direcionando a solução da controvérsia. Quer dizer, se aqueles programas, por exemplo, de indenização contra a companhia aérea, não é? A gente consegue ser campeão do mundo até nisso. Não é? Se criaram esses sistemas e o Brasil, por exemplo, nós tivemos mais processos contra a American Airlines aqui no Brasil do que nos Estados Unidos.
Sim. onde a empresa tem voos para o mundo inteiro. Aqui só tem voo para a América Latina. Mas nós conseguimos ultrapassar esse patamar de existência de processos, o que é algo extremamente significativo, e as causas são diversas, desde o baixo custo para se ajuizar uma demanda, até a facilidade e até a criatividade que tem o brasileiro de criar esses sistemas de verificação da própria condição para se litigar. Então, imaginem o seguinte, por exemplo, questões, vamos fazer um exercício aqui mental de se pensar, por exemplo, em ações contra o poder público de pequena monta. Então, aí nós entramos num problema aqui que passa pelo acesso à justiça da tutela coletiva. Nós sabemos que não existe a tutela coletiva em matéria tributária, que tem que se ajuizar, cada um tem que ajuizar a sua ação. Quer dizer, é um tratamento individual homogêneo do conflito. Há uma homogeneidade jurídica. Quando nós pensamos em IPTU, quando nós pensamos em alguns tributos, né, a gente está pensando que existe uma homogeneidade fática e jurídica e que esses conflitos não são tutelados pela via da ação coletiva. A ação coletiva está fora disso. Ao mesmo tempo, então, essa era uma onda renovatória dita por Capelletti, que era justamente a tutela dos interesses difusos, mas que aqui no Brasil toma um grande corpo a partir do Código de Defesa do Consumidor, que colocou, eu gosto de direitos, né, mas lá está interesses individuais homogêneos, coletivos estricto sensu e difusos. O fato é que existem ainda no Brasil, Rita, conflitos não jurisdicionalizados, não obstante a existência de um microsistema de juizados de pequenas causas, de causas em juizados especiais, sejam eles estaduais ou federais. Existem conflitos que ficam à margem, né? Pensar aquelas diferenças mínimas de PTU, isso tudo. Quer dizer, vamos imaginar, ou nós vamos ter uma autorregulação regulada, criar um canal de solução junto ao Estado e tentar regular esse conflito, ou nós vamos chegar a um dado momento, e que é preocupante para o órgão jurisdicional, de repente se criar, por exemplo, pensem o seguinte, formulários de petição inicial vendidos nas bancas de jornal. Eu me lembro dessa época. Eu sou do tempo também de ter formulários. Havia um autor em Minas Gerais, cujo filho foi até do TST, que era o Levenhagen, né? Para quem se lembra, para quem estiver nos ouvindo e for mais velho, vai se lembrar que tinha uns formulários de petição inicial. Não é? Agora, você imagine isso, Rita, numa banca virtual, onde você vai ter a petição pronta, onde vai ficar baratíssimo. Nós já temos isso hoje, né? Então, você imagine o seguinte... Uma realidade que já existe, o sujeito paga lá de IPTU, vamos imaginar que na ação judicial ele vem economizar R$50 por mês. Ao longo de um ano, isso representa R$600. É o Natal do sujeito. Então, vamos imaginar que chegue a um ponto que fique tão barato litigar que isso vai acabar gerando uma verdadeira explosão de demandas no judiciário. Então, dentro de uma ótica que nós temos que pensar que a justiça é feita para o jurisdicionado, não é feita para nós prestadores de serviço. Então, é por isso que eu acho que deve haver um esforço muito grande para que nós tenhamos um ambiente de regulação regulação autorregulada. Porque, senão, esses sistemas de inteligência artificial vão acabar desembocando na tutela de interesses individuais homogêneos mediante demandas individuais. E nisso ninguém quer. Né? E não é o desejo que a gente queira um judiciário atolado com microlitígios. Mas esses microlitígios não vêm sendo tutelados por ações coletivas. E aí entra a questão de se repensar o sistema de tutela coletiva brasileiro, que, infelizmente, não se teve uma política pública para se valorizar, e eu digo assim, dar tramitação prioritária, criar
varas especializadas. A gente vê aqui em São Paulo varas especializadas, quer dizer, câmaras especializadas em meio ambiente, mas juízos de primeiro grau, a gente não vê isso ainda. Né? E a gente vê pelos relatórios do CNJ que as varas especializadas realmente têm trazido um excelente resultado, né? As varas especializadas em execução fiscal, as varas especializadas em falência, as varas especializadas realmente trazem aí um grande diferencial, um grande resultado. Eu vou comentar rapidamente, esses temas todos estão sendo muito abordados pela advocacia pública, são os temas com os quais nós estamos preocupados, porque são os temas do futuro, sem dúvida nenhuma, é o futuro do processo, é o futuro da atuação dos advogados públicos, privados, operadores do direito. Nós temos discutido aí em diversos congressos sobre o futuro da advocacia, e esses temas todos estão envolvidos. A respeito da desjudicialização, nós realizamos alguns eventos, inclusive em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Esse ano nós estamos publicando uma obra coletiva coordenada junto com o professor Kazuo Atanabe, com o conselheiro Henrique Ávila, do CNJ, e com a professora Trícia Navarro, que também é membro lá do Comitê de Meios Adequados de Resolução de Conflitos do CNJ, estudando todas as iniciativas que nós temos no âmbito da advocacia pública a respeito da desjudicialização e dos meios adequados de resolução de conflitos, já falando até também desses meios, dessas novas ferramentas tecnológicas. Então, é algo realmente que a gente tem aí muito para estudar, muito para avançar, mas já é uma realidade, né, professor? Já é uma realidade. Na PGFN mesmo, né? Esse ano foi um ano realmente um marco histórico, em que nós tivemos aí a efetiva utilização dos negócios jurídicos processuais e tivemos a aprovação da Lei da Transação Tributária, que é uma lei que estava ficou esperando anos, né? Desde o Código Tributário Nacional de 66, que nós temos aí a possibilidade de realizar transação tributária, mas a gente não tinha uma lei autorizando. E surgiu aí em meio à pandemia, que também vem agravar a litigiosidade, né? Então, são soluções que nós temos buscado e que estão sendo cada vez mais pressionados, né? Pelas circunstâncias, pelos acontecimentos aí do mundo contemporâneo que tem impactado tanto os sistemas de justiça. Eu queria falar um pouquinho, que o tempo voa, professor. Nós temos 15 minutos de live, acredita? É sinal de que o assunto é interessante, né? É muito. Eu queria falar um pouquinho do seu livro, Relação entre Demandas, que é um livro maravilhoso, que eu queria, inclusive, indicar a leitura aí dos participantes. Tema da tese de livre docência do professor Paulo Lucon, onde ele analisa diversos institutos que disciplinam a reunião de causas que guardam entre si uma relação de proximidade, que a gente tem que pensar, né, também nas causas que já estão aí no judiciário. Existem aí ferramentas, meios também de respeitar, né, evitar atos inúteis, respeitar, formar uma convicção única do magistrado, evitar aí decisões conflitantes. Então, esse tema do professor Lucon, da reunião de demandas, que tem por escopo, né, a economia processual, a harmonia das decisões judiciais, das causas que devem ser reunidas, levando-se em consideração as consequências da tramitação em separado de cada uma dessas demandas no ordenamento jurídico. É uma obra realmente referência e é uma tendência do processo civil na atualidade, né? De simplificação dos procedimentos, de utilização da técnica do processo coletivo como instrumento de interesses transindividuais, atribuição de maiores poderes ao juiz e às partes no processo, para que possam construir juntos aí a melhor solução. E o Código de Processo Civil trouxe, como o professor Lucon fala no seu livro, métodos de tratamento molecular dos processos, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas e um aprimoramento aí dos recursos extraordinários especiais repetitivos para racionalizar a técnica de julgamento, impondo aí celeridade,
maior segurança jurídica, evitar provimentos conflitantes, que são aí os fios condutores desse tema central do livro do professor Paulo Lucon, que é a relação entre as demandas. No seu livro, professor, o senhor faz uma análise macroscópica, então, desse fenômeno que se realiza na tutela dos direitos transindividuais. O senhor fala, né, das defesas dos direitos transindividuais, que é regido por diversos diplomas legislativos, as regras do processo civil individual e do processo coletivo que devem dialogar. O senhor fala da teoria do diálogo das pontes, que autoriza a aplicação concomitante, coordenada e coerente da pluralidade de fontes legislativas, com o escopo de proporcionar real proteção dos direitos coletivos. E o senhor afirma, então, que tudo isso faz parte de um microsistema de tratamento molecular dos conflitos. Então, eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre esse ponto de grande relevância para a ciência processual, que é a relação entre demandas coletivas, bem como a relação existente entre as demandas individuais e coletivas, com especial realce no interesse público. E queria que o senhor comentasse sobre esse tema para nós. Não, é sempre bom falar sobre esse tema, que é o tema da minha tese de livre docência. Até preciso te mandar a segunda edição, que está aqui, que saiu. Eu vi que você tem a primeira aí, mas eu preciso te mandar a segunda. Mas o que eu acho é que, Rita, a gente começa a pensar, não é? Antes, quando a gente pensava em relação entre demandas, a gente pensava naqueles conceitos tradicionais de conexão, de continência, não é? De litispendência. Pensava assim naqueles elementos concretos, aquilo que a gente verificava que era realmente a causa de pedir remota, não é? Que são os fatos. E a partir de um dado momento, o código faz uma opção importante de dar um tratamento uniforme, não aquelas situações em que eu verifique que os elementos concretos sejam parcialmente semelhantes. Então, quando a gente pensa em conexão na visão tradicional, eu vou pensar, bom, eu estou discutindo aqui o acidente de automóvel, lá na outra demanda também. Eu estou discutindo aqui uma deliberação assemblear, discuto uma cláusula, na outra demanda também, portanto, tem que reunir. Não é? Quando começamos a pensar, então, nessa visão de relação entre demandas, você começa a pensar que não é só esses elementos concretos que são relevantes para a reunião, e reunião não física dos processos em curso, mas uma reunião com a finalidade de se evitar julgamentos contraditórios e conflitantes. E aí entram os elementos abstratos, que são fundamentação jurídica, que não tem fundamentação jurídica, pedido, quer dizer, que não tem a ver com aquela visão tradicional, clássica, de conexão em continência. Veja só que interessante. Então, a gente começa a ver que, por exemplo, quando o STJ pega um determinado recurso e fala, bom, esse tema aqui é relevante, eu vou mandar sobrestar todos os outros processos que digam respeito a esse tema, você não tem elementos concretos, não necessariamente, pode até ter, não necessariamente elementos concretos para se viabilizar, dizer, olha, tem uma conexão. Não, por que ele faz isso? Porque, primeiro, o STJ é responsável pela uniformização da interpretação do direito infraconstitucional. Esse é o primeiro aspecto. Sim. Mas o segundo aspecto é que eles também não querem que os tribunais decidam cada um à sua maneira. Ou seja, que não tenhamos decisões contraditórias e conflitantes. Então, vejo que aqui eu já começo a ter uma outra visão da conexão. Uma conexão instrumental voltada para uma homogeneidade jurídica, que não está ligada necessariamente aos elementos concretos da demanda. Então, isso eu posso pegar em vários institutos do novo Código. Eu citei aqui o recurso especial repetitivo, você citou o incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas nós poderíamos falar de outros fios condutores que passam no Código
por exemplo, com a improcedência liminar fundada em julgamento em controle concentrado de constitucionalidade. Por exemplo, a tutela provisória concedida com base em pronunciamento feito em processo repetitivo, a não concessão do reexame obrigatório porque a decisão foi fundada em precedente obrigatório, a assunção de competência quando faz um exame prévio e preventivo, mas já detectando a possibilidade de existirem vários processos relativos ao mesmo contexto jurídico. Então, a gente começa a pensar que o Código de Processo Civil Rita, um grande e imenso laboratório de interesses individuais homogêneos. Se você pensar, fizer uma análise fria do CPC, você vai ver que, no fim do dia, nós estamos falando de direitos e interesses individuais homogêneos. Uhum. Quando temos a repercussão geral, quando temos o recurso especial e repetitivo, e olha, inúmeras situações, quando se outorgam poderes ao relator para dar provimento ou negar provimento a um recurso excepcional. Então, todo um microsistema espalhado pelo código para dar esse tratamento. Bom, e aí a gente pensa na tutela jurisdicional coletiva, que aí, quando eu tive a primeira reunião da Comissão Especial do Código de Processo Civil, foi no escritório do professor Arruda Alvim, lá em Brasília, com ele, eu primeiro lancei o seguinte: olha, se realmente a gente quiser fazer um novo código, estava falando isso estava em, poxa, que ano que deve ter sido? Deve ter sido 2012, não é? Porque a comissão especial terminou o trabalho em 2009, a comissão do Senado. Depois ficou 3 meses lá no Senado com o saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, depois seguiu para a Câmara e ficou 3 anos e 8 meses na Câmara. Então eu disse o seguinte, minha primeira manifestação, eu falei, bom, se nós realmente quisermos fazer um código inovador, nós temos que mexer em 2 pontos. Primeiro, processo coletivo. Segundo, desjudicialização do processo. Mas aí acharam que eu falar, não dá, você vai criar um outro código. Aqui nós temos que fazer a revisão do trabalho que foi empreendido pelo Senado. Mas eu coloquei isso e ainda acho que não vai demorar muito tempo a termos que enfrentar esses temas. Uhum. Então, aí vamos falar da tutela dos direitos transindividuais, que foi o tema da sua pergunta, para a gente avançar um pouco nessa reflexão. Pode falar, professor. Por favor. Pode falar. Pode falar. Então, eu acho que, como ficou a látere isso, nós começamos a encontrar alguns problemas. Primeiro, em relação ao processo coletivo, eu vou colocar 3 ordens de problemas. Primeiro, demandas coletivas propostas à exaustão. Né? Então, eu brinco com esse exemplo e costumo dizer que o Brasil não é para amadores quando eu falo dos problemas dos acidentes que tiveram lá em Minas Gerais, os acidentes ambientais, e em relação a Mariana, nós tivemos mais de 1.000 ações coletivas. Mais de 1.000 ações coletivas. Então, primeiro, a multiplicação de ações coletivas e, principalmente, em decorrência da existência de vários autores legitimados, o que gera risco de ações de resultados contraditórios. Daí teve todo aquele problema da prevenção, se ia para a Justiça Federal, não ia, mas só nisso já tivemos 3 anos de discussão para ver onde estava a prevenção. Aí essa é a primeira ordem de problemas, que eu chamo de coletivizar o coletivo. A segunda ordem de problemas é que passou a haver uma multiplicação daquilo que Luiz Paulo Araújo, que é um juiz, um desembargador lá do Rio de Janeiro, chama de ações pseudo-coletivas. É a propositura de demandas veiculando que se chamam coletivas, mas veiculam pretensões individuais. Então, como isso vem acontecendo com o Ministério Público, como o Ministério Público sabe que as ações coletivas demoram, ele prefere ajuizar ações individuais. Ou seja, multiplicando a litigiosidade. Ao invés dele pedir
um determinado remédio para todos, ele vai pedir o remédio para aquele cidadão e tem que ajuizar a demanda para todos. Então, era isso que eu ia comentar, que o senhor aborda super bem no seu livro, que são os denominados processos estruturantes, né? Os processos coletivos que vinculam pretensão contra o poder público, que são aqueles processos que estão sendo denominados pela doutrina como estruturantes, porque eles exigem a criação de uma estrutura, de uma organização para satisfação dos direitos que merecem essa perspectiva diante do impacto meta-individual, né? Essa é uma outra vertente, que é o processo estrutural, que tem um projeto de lei que eu apresentei com a professora Ada e o professor Cazu, está lá no Congresso Nacional. É o PL 8.153 de 2014, que fala que, digamos, é um processo de políticas públicas, de controle jurisdicional de políticas públicas, mas essa palavra, essa expressão controle jurisdicional de políticas públicas foi mal interpretada, porque na realidade é um processo, Rita, de interesse público. Sim, é um processo de grande interesse público. Hoje essa audiência que eu fiz no TRF, que era uma audiência de conciliação, é uma audiência que foi feito um acordo em 2 ações populares e que nós estamos conversando e chegando a um entendimento dentro de um processo estrutural com decisões espaçadas, não é, para bem realizar uma determinada obra, inclusive com a participação do Procurador da República, Elton Veituri, que estuda muito o tema, nosso colega estudioso do processo do Paraná, professor lá no Paraná. Então, vejam, alguns juízes já vêm praticando isso no país, o que é fantástico, o que é um alento para o desenvolvimento do processo coletivo, do tratamento coletivo, procurando mudar a realidade do país. Agora, você imagine nessas ações coletivas todas, quer dizer, agora essa recente alteração permitindo acordos em ações de improbidade, o quanto seria útil para o país que nós conseguíssemos fazer acordos nesses casos, né? Que seria maravilhoso. Então, eu acho que é uma perspectiva imensa. Eu acho que nós já estamos chegando ao fim aqui. Eu quero dizer olha, só falta que essa é uma perspectiva maravilhosa, Rita. Eu acho que é um desafio para nós pensarmos num processo de interesse público, nessas ações voltadas para a tutela do patrimônio público. Eu acho que esse é o grande desafio da comunidade jurídica. E eu tenho muita esperança de que isso abra uma grande possibilidade de trabalho, não só dos advogados, de todos os protagonistas, mas também que, principalmente, esse trabalho redunde em benefício da população brasileira. Eu acho que esse é o ponto central e que eu ficaria, assim, a professora Ada lá no céu ficaria muito feliz de ver isso florescer e isso dar bons resultados. E eu já vejo que já existem muitos magistrados sensíveis a isso, e aqui o núcleo de conciliação do TRF vem fazendo um trabalho excepcional, cuidadoso, com muita preocupação com o detalhe e com uma preocupação de tratar a questão de uma maneira até, digamos assim, psicologicamente adequada. Eu fico muito feliz com isso. Mas gostei muito de conversar com você. Muito obrigado. Nossa, que alegria, quanto conhecimento que o senhor nos traz, que visão ampla que o senhor tem do direito, do processo, que assim, realmente amplia os nossos horizontes, trazem tantos temas dos quais a gente ainda precisa se aprofundar. Eu queria mesmo que super rapidamente, desse projeto de lei fantástico, que eu sei que foi fruto de muito estudo do senhor com a professora Ada, o 8.058 de 2014, que traz aí tantas novidades interessantes para a gente continuar estudando e, quem sabe, avançar nesse sentido da reunião dos processos estruturantes, das hipóteses de ações que objetivam a tutela de direitos subjetivos individuais, que corrijam soluções que possam interferir aí nas políticas públicas, também sobre as hipóteses que autorizam a conversão da ação individual em ação coletiva. Então, assim, são tantos temas, né, professor, que a gente precisa aí de várias lives para continuar falando sobre o assunto. Mas eu queria deixar aqui minha imensa gratidão pela sua valiosíssima contribuição, por transmitir seus conhecimentos de forma tão simples, e também elogiar
a sua gestão de vanguarda à frente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, ampliando a participação de forma assim extraordinária, que é uma honra para mim fazer parte desse instituto. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação.